Olá, eu sou o André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, sexta-feira, dia 14 de março de 2025. Sextou, glória a Deus. Bora para mais um Café com Fé, ou como eu queria colocar o nome do canal de Café com Fé. Eu acho que já falei para vocês. Eu acho que já existe um podcast chamado Café com Fé, não tenho certeza se ele ainda existe. Vou pesquisar, se ele não existe mais, vou tentar entrar em contato com o antigo dono e pedir a autorização para usar, porque eu acho lindo o nome Café com Fé. Então eu convido você ao nosso Café com Fé de hoje. Se você estiver no YouTube, dê o seu joinha, o seu like é um joinha. Se você estiver no TikTok, aperte no coraçãozinho, porque assim você está demonstrando, seja qual for a plataforma, que esse vídeo é interessante, que você gosta, e aí ela também entende que pode passar para mais pessoas. Comente, o seu comentário faz ela entender que o vídeo gera engajamento, e aí ela também indica para milhares de pessoas. E por fim, compartilha, copia o link, joga no grupo do WhatsApp, joga no status, manda para aquela pessoa que você sabe que gostaria de ler a Bíblia, mas ou não tem tempo suficiente para parar e ler, ou às vezes não tem disposição, porque cansa a vista, fica com sono e tudo mais. Então mande esse vídeo, me ajuda a divulgar cada vez mais, tá bom? Hoje nós vamos iniciar a leitura de Juízes, capítulos 1, 2 e 3, e depois o Evangelho de João, capítulo 12. Mas, antes da leitura, preciso fazer duas coisas. A primeira, trazer uma rápida reflexão. Não sei quem é o autor, eu gostaria muito de dar os créditos a ele, mas eu não sei quem é. Mas alguém disse assim: se você não pensar antes nos seus atos, terá que gastar muito mais tempo consertando as consequências. Escolha a sabedoria hoje para evitar arrependimentos amanhã. Essa pessoa estava inspirada no Provérbios de Salomão, que disse assim: o homem sábio pensa antes de falar, mas o tolo anuncia a sua ignorância. Provérbios 13:16. Salomão está dizendo o seguinte: o tolo, ele não pensa antes de agir, não. Ele age pelo impulso, faz aquilo que dá na cabeça, pensou, fez, já sai falando, depois ele já mostra para todo mundo o quanto ele é tolo, ignorante, o quanto ele é bruto. Mas o sábio, ele pensa, ele pondera, ele ora e pede a Deus direção para tudo que ele vai fazer, falar, tudo que ele vai planejar. O sábio sempre faz isso. Então fica a dica para você: antes de fazer qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa, coloque na esfera da oração, peça direção a Deus e Deus te guiará. Amém? Por fim, vamos orar para que Deus nos dê discernimento da sua palavra? Senhor Deus, outra vez e com muita alegria, nos colocamos diante de Ti para a leitura da Tua palavra. Eu tenho que repetir o que eu tenho pedido nos últimos dias. Dá-nos o conhecimento do Senhor. Ajuda-nos a ter o discernimento do Espírito Santo, a interpretar segundo o Espírito de Deus, que é o verdadeiro autor das Escrituras. Somos inteligentes, somos capazes, o Senhor nos deu intelecto, mas que a compreensão da Tua palavra seja segundo a Tua vontade, não segundo a nossa. Não usemos a Tua palavra para fazer as nossas vontades, mas que a Tua palavra faça com que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. É o que agora eu te peço, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá para a nossa leitura. Livro de Juízes, capítulo 1. Judá e Simeão conquistam a terra. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? E o Senhor respondeu: Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. Os homens de Judá disseram a seus parentes da tribo de Simeão: venham conosco lutar contra os cananeus que vivem no território que nos foi designado como herança. Depois nós ajudaremos vocês a conquistar o seu território. Os homens de Simeão foram com Judá. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos, e eles mataram 10.000 guerreiros inimigos em Bezeque. Naquela cidade encontraram o rei Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e o derrotaram, e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os israelitas o capturaram e cortaram os polegares das suas mãos e dos seus pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, comiam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que fiz com eles. E o levaram para Jerusalém, onde ele morreu. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram todos os seus habitantes e puseram fogo na cidade.
Depois disso, desceram para lutar contra os cananeus que viviam na região montanhosa do Neguebe e nas colinas do oeste. Judá marchou contra os cananeus que habitavam em Hebron, antes chamada Kiriat Arba, e derrotou os exércitos de Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra os habitantes de Debir, antes chamada de Kiriat Sefer. Caleb disse: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade, e Caleb deu-lhe Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? E ela respondeu: eu quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Neguebe. Agora eu peço que também me dê fontes de água. Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quando a tribo de Judá deixou Jericó, a cidade das palmeiras, os queneus descendentes do sogro de Moisés os acompanharam até o deserto de Judá. Eles se estabeleceram no meio do povo dali, perto da cidade de Arad, no Neguebe. Então a tribo de Judá se uniu com os seus parentes da tribo de Simeão para lutar contra os cananeus que habitavam em Zefate e destruíram completamente a cidade. Por isso agora ela se chama Ormá. A tribo de Judá também conquistou as cidades de Gaza, Ascalon e Ecrom e os territórios ao redor. Israel não conquista toda a terra. O Senhor estava com a tribo de Judá. Ela tomou posse da região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, pois eles tinham carros de guerra com rodas de ferro. A cidade de Hebron foi entregue a Caleb, conforme Moisés havia prometido, e ele expulsou seus habitantes, descendentes dos 3 filhos de Enaque. A tribo de Benjamim, porém, não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Por isso, até hoje, os jebuseus vivem no meio do povo de Benjamim. Os descendentes de José atacaram a cidade de Betel e o Senhor estava com eles. Enviaram espiões a Betel, antes conhecida como Luz. E eles abordaram um homem que saía da cidade e lhe disseram: mostre-nos como entrar na cidade e teremos misericórdia de você. Ele mostrou a entrada e eles mataram todos os habitantes de Betel, exceto aquele homem com a sua família. Mais tarde, o homem se mudou para a terra dos Hititas, onde construiu uma cidade e a chamou de Luz, que é o seu nome até hoje. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-San, Taanac, Dó, Ibleã e Megido, nem dos povoados ao redor, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela região. Quando Israel se fortaleceu, submeteu os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou completamente da terra. A tribo de Efraim também não expulsou os habitantes de Gezer, de modo que os cananeus continuavam a viver no meio deles. A tribo de Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron e Naalol, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles, mas foram submetidos a trabalhos forçados. A tribo de Azer não expulsou os habitantes de Aco, Sidom, Alade, Aquzibe, Elba, Afeque e Reobe. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, pois não conseguiu expulsá-los. Da mesma forma, a tribo de Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes e Bet-Anate. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, mas submeteu os habitantes de Bet-Semes e Bet-Anate a trabalhos forçados. Quanto à tribo de Dan, os amorreus a obrigaram a voltar para a região montanhosa e não permitiram que descessem a planície. Os amorreus estavam decididos a ficar no Monte Heres, em Aijalon e em Saalbim. Mas quando os descendentes de José se fortaleceram, submeteram os amorreus a trabalhos forçados. A divisa dos amorreus se estendia da ladeira do Escorpião até Selá, continuando dali para cima. Capítulo 2. O anjo do Senhor aparece a Boquim, ou em Boquim. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: tirei vocês do Egito e os trouxe a esta terra que jurei dar a seus antepassados, e afirmei que jamais quebraria minha aliança com vocês. Da sua parte, vocês não deviam fazer aliança alguma com os habitantes dessa terra, mas sim destruir seus altares, porque vocês desobedeceram a minha ordem.
Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. Eles serão como espinhos em suas costas, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. A morte de Josué. Depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do seu território que havia recebido como herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e também dos líderes que sobreviveram depois dele e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel desobedece ao Senhor. Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e as imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos saqueadores que tomaram seus bens. Entregou-os aos inimigos ao redor, os quais já não conseguiam resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava sua derrota, conforme lhes havia advertido com juramento. Por isso o povo vivia em grande angústia. O Senhor livra seu povo. Então o Senhor levantou juízes para livrar o povo dos seus agressores. Contudo, não quiseram ouvir aos juízes, mas se prostituíram adorando outros deuses. Como se desviaram depressa do caminho dos seus antepassados, que haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele e livrava o povo dos seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha compaixão do seu povo que sofria sob o peso da aflição provocada por seus opressores. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam aos seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que os seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam suas práticas perversas e os seus caminhos teimosos. Por isso a ira do Senhor ardeu contra Israel. Disse Deus: uma vez que este povo violou a minha aliança, que fiz com os seus antepassados e não me deu ouvidos, não expulsarei as nações que Josué deixou por conquistar quando morreu. Fiz isso para pôr Israel à prova, para ver se seguiria os caminhos do Senhor como fizeram seus antepassados. Assim, o Senhor deixou aquelas nações na terra. Não os expulsou de imediato, nem permitiu que Josué conquistasse todas elas. Capítulo 3. As nações que ficaram em Canaã. Essas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam participado das guerras em Canaã. Ele assim fez apenas para dar treinamento de combate às gerações de israelitas que não tinham experiência no campo de batalha. Estas são as nações: os filisteus com seus 5 governantes, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que habitavam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até o Lebo-Amate. Esses povos foram deixados para pôr Israel à prova para ver se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor tinha dado a seus antepassados por meio de Moisés. Assim, os israelitas viveram entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Casaram-se com as filhas deles e deram suas filhas em casamento aos filhos deles e serviram aos deuses deles. Otoniel se torna juiz de Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor seu Deus e serviram às imagens de Baal e aos postes de Azerá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou a Cusã-Risataim, rei de Aran-Naarim. E os israelitas serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Mas, quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe. O Espírito do Senhor veio sobre Otoniel e ele se tornou juiz de Israel. Otoniel guerreou contra Cusã-Risataim, rei de Arã, e o derrotou, pois o Senhor o entregou em suas mãos.
Houve paz na terra durante 40 anos, até a morte do Otoniel, filho de Kenaz. Eude se torna juiz de Israel. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Eglon se aliou com os amonitas e os amalequitas, atacou e derrotou Israel e conquistou Jericó, a cidade das palmeiras. Os israelitas serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Mas, quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Eude, homem canhoto, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Os israelitas encarregaram Eude de entregar o tributo a Eglon, rei de Moabe. Eude fez um punhal de 2 gumes, com cerca de 40 centímetros de comprimento, e prendeu a arma à coxa direita, onde ficou escondida debaixo da roupa. Levou o tributo a Eglon, rei de Moabe, que era muito gordo. Depois de entregar o pagamento, Eude partiu com os homens que haviam ajudado a carregar o tributo. Quando Eude chegou aos ídolos de pedra perto de Gilgal, deu meia volta. Apresentou-se diante de Eglon e disse: "Tenho uma mensagem secreta para o Senhor, ó rei." Eglon ordenou: "Não fale ainda," e mandou todos os seus servos saírem. Eude se aproximou de Eglon, que estava sentado sozinho na sala do andar superior, um ambiente mais fresco, e disse: "Tenho uma mensagem de Deus para o Senhor." O rei Eglon se levantou e Eude, com a mão esquerda, puxou o punhal da sua coxa direita e o cravou na barriga de Eglon. O punhal foi tão profundo que seu cabo desapareceu sob a gordura do rei. Por isso Eude não tirou o punhal, e as fezes do rei vazaram. Então Eude fechou e trancou as portas da sala e saiu pelo pórtico. Depois que Eude saiu, os servos do rei voltaram e encontraram trancadas as portas da sala no andar superior. Pensaram que ele estivesse usando o banheiro privativo. Por isso, esperaram. Mas, como depois de muita demora o rei não saiu, ficaram preocupados e pegaram a chave. Quando abriram as portas, encontraram o senhor caído no chão, já morto. Enquanto os servos esperavam, Eude escapou e passou pelos ídolos de pedra a caminho de Seirá. Quando chegou à região montanhosa de Efraim, tocou a trombeta, chamando o povo para guerrear. Os israelitas desceram os montes com Eude à frente. Ele disse: "Sigam-me, pois o Senhor entregou Moabe, seu inimigo, em suas mãos." Os israelitas o seguiram e assumiram o controle dos pontos mais rasos do Jordão, onde se atravessava para Moabe, e não deixaram ninguém passar. Eles atacaram os moabitas e mataram cerca de 10.000 dos seus guerreiros mais fortes e valentes. Nenhum deles escapou. Naquele dia Israel derrotou Moabe e houve paz na terra durante 80 anos. Sangar se torna juiz de Israel. Depois de Eude, Sangar, filho de Anate, libertou Israel. Certa vez, ele matou 600 filisteus com um ferrão de conduzir bois. E aqui nós fechamos hoje a nossa leitura do livro de Juízes e vamos para o Evangelho de João, capítulo 12, que, diga-se de passagem, é um capítulo bem grande. Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus, e Marta servia, e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: "Este perfume valia 300 moedas de prata. Devia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres." Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, ele era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: "Deixe-a em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim." Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos do povo haviam abandonado,
e criam em Jesus. A entrada de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinha vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Bendito é o Rei de Israel! Jesus conseguiu um jumentil e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: Não tenha medo, povo de Sião. Venham, seu rei se aproxima, montado num jumentinho. Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e ressuscitou dos mortos, e contavam esse fato aos outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus porque tinham ouvido falar deste sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: Não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo o segue. Jesus predisse sua morte. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe disseram: Por favor, gostaríamos de ver Jesus. Felipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo, a conservará para a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois os meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar: Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então uma voz falou do céu: Eu já glorifiquei meu nome, e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhes disse: A voz foi por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. A multidão disse: Entendemos pelas Escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: Minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, porque para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. A incredulidade do povo. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aconteceu conforme a profecia de Isaías, que dizia: Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Mas o povo não podia crer, pois como Isaías também disse: O Senhor cegou os seus olhos e endureceu seu coração, para que os seus olhos não vejam e o seu coração não entenda, e não se voltem para mim, nem permitam que eu os cure. As palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Jesus disse em alta voz às multidões: Se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Pois quando vocês vêm a mim, vem aquele que me enviou. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem,
mas não me obedecem. Pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Mas todos que me rejeitam e desprezam a minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. E eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo o que o meu Pai me mandou dizer. E aqui, irmãos, nós fechamos o nosso devocional de hoje. Se você chegou a esses 25 minutos de devocional, coloque aqui no finalzinho, concluído com êxito. Você me ajuda a saber que chegou aos 25 minutos. Não vai tomar nem 10 segundos do seu tempo fazer esse comentário. Você me abençoa, eu te abençoo. Nós somos abençoados pela graça misericordiosa de Deus. Que Deus te abençoe. Amanhã, sabadão, se em nome de Jesus tudo der certo, se Deus quiser, se for sua vontade diretiva e permissiva, estaremos aqui para mais um devocional para a glória do nome dele. Em hebraico, Yebarihar Adonai vishmerecha, Yair Adonai panav elecha vichoneka, Isar Adonai panav elecha, veyasem lecha, Shalom. Deus te abençoe e até amanhã em nome de Jesus.